Como é que vocês estão? Muito calor na cidade de vocês? Gente, ontem fez mais de 40 graus na minha cidade aqui. Pensa na pessoa que tava derretendo. Eu estou de lente de contato, tá? Não é filtro, é lente de contato que eu comprei. E, gente, eu tava conversando ali com vocês, mas o telefone tocou na hora, eu tive que atender. Vou falar pra você, tá difícil as vendas aqui, tá? Tá difícil. Brechó. Nossa, abriu tanto brechó, abriu tanto bazar aqui na cidade. Minha cidade é muito pequena. Abriu tanta gente fazendo chup-chup gourmet, chup-chup porque tá fazendo muito calor. Muita gente fazendo bolo de pote, bolo confeitado, bolo de marmita, pudim para vender. E a cidade é pequena e nós estamos na divisa do Espírito Santo. Tem outra cidade aqui também que tem muita gente vendendo. Tem gente vendendo, fazendo muda de planta e colocando na porta de casa para vender, gente. Porque emprego está difícil, né? Está difícil. Se você ganha um salário mínimo, minha filha, louve ao Senhor, glorifica a Deus, exalta o nosso Deus maravilhoso. Estava falando com vocês a respeito de Davi, né? O rei Davi era ungido de Deus. E mesmo assim, Deus permitiu, né? Deixou Davi fazer o que ele quisesse. O Davi teve desejo por Batseba, mulher de Urias, do servo dele, né? Empregado dele, funcionário dele. Na verdade, nem funciona, não tinha salário por mês, e não existia, eu acho, salário por mês naquela época. Era servo dele. E Davi, Deus não interviu. Deus não falou assim: olha, Davi, eu vou colocar um tampão no seu olho para que você não tenha desejo de Batseba, que estava tomando banho, quando ele acordou de madrugada, quando ele olhou pela varanda da casa dele, viu Batseba ali nua, linda, maravilhosa. Ele tinha 20 mulheres, ou mais de 20, só que ele teve desejo por outra mulher. Teve desejo pelo Batseba, casada com Urias, servo. Ele mandou lá o funcionário perguntar quem é aquela lá. Ah, ela é a mulher, a esposa de Urias, seu servo. Ele sabia que ela era casada. Deus não interveio, Deus não interferiu nos desejos de rei Davi, mesmo sendo ungido dele. Deus poderia falar com ele, mandar o profeta falar: não, rei Davi, você é meu ungido, você não vai ficar com esta mulher. Deus não faz isso, porque Deus não faz ninguém de marionete. Deus não faz a mim, não faz você. Deus deixa eu fazer, mas tem consequências do meu pecado. Tem consequências dos nossos pecados, como teve consequência do pecado do rei Davi. O que o rei Davi fez? Teve muito desejo por Batseba, porque era bonita. Ele sabia que ela era casada com Urias, dormiu com ela, mandou buscar ela, ficou com ela, teve intimidade com ela. Ela ficou grávida dele. Ele ainda quis colocar a gravidez nas costas de Urias, mas não teve jeito, que Urias não foi para casa, ficou na rua. Aí que aconteceu? Aí ele foi mandou o quê? Aniquilar, né? Ele mandou fazer com que Urias ficasse na frente na guerra para que Urias, né, fosse dormir. Você sabe o que é dormir, né, gente? Para que ele não voltasse mais. Só quando Jesus voltar. Só quando Jesus voltar e quando Deus for fazer o julgamento final. Então Deus não interfere na nossa vida, no nosso desejo. Você faz. Aí depois que aconteceu? Rei Davi esperou Batseba lá na viuvez dela, no choro dela, e depois foi e levou ela para a casa dele, com as 20 mulheres que ele tinha, várias mulheres, não sei qual a contagem certa, mas tinha muitas. E ela foi ser esposa dele. Aí o profeta, Deus mandou o profeta ir lá, depois de tudo que aconteceu. Ele não mandou antes, ele só mandou depois, porque ele não mexe. Deus, gente, não entra. Ele não faz com que você não faça. É você que tem que ter o desejo de não fazer. E ele foi, pegou e mandou o profeta ir lá. O profeta foi, ele falou: ah, você matou, né, o fulano, né, Urias, para ficar com a esposa dele. Olha, agora daqui em diante, você fez mal o que é aos olhos de Deus. Ele mandou dizer para você que a espada vai vir pela sua família, tipo uma maldição, né? E aí o que aconteceu? Mais tarde, muitos anos depois, quando os filhos de Davi estavam grandes, já estavam homens,
Um dos filhos de Davi teve desejo pela própria irmã, meia-irmã, né? E aí, o que que ele fez? Ele se deitou com ela, se deitou com ela. Ela era pura. E aí ela falou que não, mas ele se deitou com ela. E depois que ele se deitou com ela, ele, em vez de o quê? De falar com o pai dele, em vez de ficar com ela, ele falou que não queria ela mais, que era para sair da frente dele. Coisa estranha, né? Mas é maldição, né? E aí o que aconteceu? Ela foi lá falar com o irmão dela, Joabe, que era irmão do mesmo pai, rei Davi, ungido de Deus, e da mesma mãe. Joabe falou: fica calada, vamos esperar uns anos passarem. E aí Joabe fez o quê? Fez um almoço, fez uma festa, convidou o pai dele falou que não ia, convidou os irmãos, perguntou se os irmãos poderiam ir, o pai deixou, não, podem ir. E lá ele mandou aniquilar, ele mandou que o irmão dele, que fez aquilo com a irmã dele, dormisse para sempre até o julgamento final. Então, gente, Deus poderia muito mesmo ter intervido nisso aí. Deus não interviu, e olha que Davi é ungido dele. E agora, o que está acontecendo? Nós estamos na parte em 2 Samuel, capítulo 17, aonde Absalão, que é filho do rei Davi, ungido de Deus, quer o lugar de rei do pai dele. E mesmo que precise que com o pai dele durma para sempre, até Jesus voltar para ele ressuscitar, ele vai querer o reinado por causa da inveja, por causa dos ciúmes e por causa de quê? Por causa do passado do pai dele, que talvez nem ele saiba, né? Mas Deus sabe, Deus não esquece. Então vamos aí no capítulo 17, versículo 1. Aitofel, gente, ele era um conselheiro. É como se você tivesse o uma pessoa que você fala que é seu melhor amigo, mas melhor amigo, já vou te dizendo, é Deus Pai de Jesus, tá? Então, esse Aitofel, ele era um conselheiro do rei Absalaão, era do rei Davi antigamente. Aí ele passou a ser do rei Absalaão, que na verdade quem falou que era rei era ele mesmo. Eu sou rei, pronto. É igual eu chegar ali na rua e falar, eu sou a rainha. Eles vão rir de mim, vão me colocar no hospício e vão achar que eu tô doida, né? Porque não existe essa hierarquia aqui. Então, no capítulo 17, versículo 1, Aitofel, o conselheiro do rei, disse então ao Absalaão, filho de Davi, ungido de Deus: Absalaão, por favor, deixe-me eu, Aitofel, escolher 12.000 homens e hoje à noite atrás do seu pai, rei Davi, ungido de Deus, Aitofel. Versículo 2. Eu, Aitofel, atacarei o seu pai, rei Davi, ungido de Deus. Atacarei o seu pai, ungido de Deus, que é o rei Davi. Versículo 2. Eu atacarei o seu pai, ungido de Deus, rei Davi, quando ele estiver cansado e sem forças. E você vê que o ungido de Deus fica cansado e sem forças também, né? E eu, Aitofel, vou fazer com que o rei Davi, seu pai, ungido de Deus, entre em pânico. Todos os que estão com seu pai, Absalão, o rei Davi, ungido de Deus, fugirão. E eu, Aitofel, matarei somente o seu pai, Absalão, rei Davi, ungido de Deus. Versículo 3. Então, eu, Aitofel, matarei seu pai, o rei Davi, ungido de Deus. Trarei todo o povo de Israel até você, Absalaão. A volta de todo o povo de Israel vai depender do que acontecer com o homem a quem você procura, que é o seu pai, o rei Davi, ungido de Deus, Absalão. E todo o povo de Israel ficará em paz. Versículo 4. A proposta de Absalão, de Aitofel, era boa aos olhos de Absalão, filho do rei Davi, e de todos os anciãos de Israel. Para você ver que nessa hora todo mundo fica contra o rei ungido de Deus. E Deus não faz nada não, porque Deus está no canto dele. Deus, ele deixa acontecer. Versículo 5. No entanto, Absalão, filho do rei Davi, disse: chamem também o Sai. O Sai era amigo do rei Davi, aquele que estava com a capa toda suja, rasgada, né? E o rei Davi mandou ele ir lá em Jerusalém ficar de olho em Absalão.
Ele era o Arquita. Então Absalão, filho do rei Davi, disse: chamem também o Sai e o Arquita, e ouçamos o que o Sai, o Arquita, tem a dizer. Versículo 6. Portanto, o Sai, o Arquita, compareceu na frente perante Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus, e Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus, disse a um Sai, o Sai, o Sai, deixa eu falar, esse foi o conselho do conselheiro ali, o Aitofel, que nós devemos seguir o conselho dele. Vê se nós devemos seguir o conselho dele. Quero te fazer essa pergunta. Será que nós devemos sim seguir o conselho dele? Do Aitofel, o conselheiro? Se não, você diga o Sai. Você que vai falar o que devemos fazer. Se não for para seguir o conselho do conselheiro Aitofel, você o Sai, que era amigo do meu pai, você vai dizer o que nós devemos fazer com meu pai, rei Davi, ungido de Deus, disse Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus. Versículo 7. Então, o Sai, que era amigo do rei Davi, ungido de Deus, que Davi mandou ele ir lá para Jerusalém para ficar de olho no filho dele, Absalão, disse Absalão, filho do rei Davi, que era ungido de Deus. Ah, por que você fala toda hora ungido de Deus? Para você ver que ele era ungido de Deus. Que Davi era ungido de Deus. Não era uma pessoa qualquer. Era ungido por Deus. Não era ungido por um pastor qualquer, um ser humano qualquer. Ungido de Deus, Pai de Jesus, que está sentado no trono dele. Está lá no céu. Aquele que eu estou olhando para ele agora, aqui, ó. Versículo 7. Então, o Sai, que era amigo do rei Davi, ungido de Deus, disse a Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus. Desta vez, o conselho que o seu conselheiro Aitofel deu não é bom. Versículo 8. O Sai, que era amigo do rei Davi, ungido de Deus, disse mais ainda para Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus. Você, Absalão, sabe muito bem que o seu pai, rei Davi, ungido de Deus, e os homens do seu pai são valentes e que estão desesperados, como uma ursa que perdeu os filhotes no campo. Além disso, Absalão, seu pai, o rei Davi, ungido de Deus, é um guerreiro e não passará a noite com o povo, não. Versículo 9. Neste exato momento, o rei Davi, ungido de Deus, deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Se o rei Davi, ungido de Deus, atacar primeiro, quem ficar sabendo disso dirá: os apoiadores de Absalão, seu filho, o rei Davi, foram derrotados. Versículo 10. E até mesmo Absalão, filho do rei Davi, mesmo o homem corajoso, que tem um coração de leão, ficará fraco de tanto medo, porque todo o povo de Israel sabe que seu pai, o rei Davi, ungido de Deus, é um guerreiro muito valente, e que os homens que estão com seu pai, rei Davi, ungido de Deus, são corajosos. Versículo 11. Olha, eu saio. O meu conselho para você, Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus, é o seguinte: reúna todos os homens de Israel junto a você, Absalão, desde o pessoal que mora em Dan até o pessoal que mora em Berseba, tantos como os grãos de areia à beira do mar. E você, Absalão, deve comandá-los na batalha. Versículo 12. Nós que estamos do seu lado, Absalão, filho do rei Davi, ungido de Deus, atacaremos o seu pai, rei Davi, ungido de Deus, junto com o pessoal que está com ele. Nós atacaremos. No versículo 11, ele dá o conselho. No versículo 12, nós os atacaremos aonde quer que o rei Davi, ungido de Deus, e o povo que está com ele de Israel estiver. E cairemos sobre ele, o rei Davi, ungido de Deus, assim como o orvalho cai sobre a terra. E nenhum deles, nem o seu pai, rei Davi, ungido de Deus, nem os pessoal que estão com ele sobreviverá. Nem ele e nem os homens dele.
Versículo 13. Se o rei Davi, ungido de Deus, se esconder numa cidade, todo o povo de Israel levará cordas até aquela cidade. E nós o arrastaremos, o rei Davi, ungido de Deus, para o vale, até não sobrar nem mesmo uma pequena pedrinha. Versículo 14. Então, Absalaão, filho do rei Davi, ungido de Deus, e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Usai, aquele que é amigo do rei Davi, ungido de Deus, o pai de Absalaão, o conselho de Usai, o arquita, é bem melhor do que o conselho do conselheiro mesmo, Aitofel. Pois Jeová, Javé, Deus Exército, pai de Jesus, tinha decidido frustrar o bom conselho de Aitofel. Lembra que o rei Davi, ungido de Deus, estava orando para Deus, implorando a Deus para que o conselho que Aitofel, o conselheiro, desse para o filho dele, Absalaão, fosse um conselho tolo? Deus escutou a oração do rei Davi, ungido de Deus. Jeová, Javé, Deus Exércitos, pai de Jesus, fez isso para trazer calamidade sobre o filho do rei Davi, ungido de Deus, Absalaão, porque o rei Davi estava orando para que quando ele desse um conselho, que era para ser um conselho tolo, que Deus fizesse que o conselho fosse tolo. Versículo 15. Mais tarde, Usai, que era amigo do rei Davi, ungido de Deus, disse ao sacerdote chamado Zadok e Abiatar. Foi assim que Aitofel, versículo 15, mais tarde, Usai, que era amigo do rei Davi, ungido de Deus, disse ao sacerdote chamado Zadok e chamado o outro sacerdote chamado Abiatar. Foi assim que Aitofel, o conselheiro, aconselhou Absalaão, filho do rei Davi, ungido de Deus, e aos anciãos de Israel. E foi assim que eu, Usai, amigo do rei Davi, ungido de Deus, aconselhei ele. Ele mostrou as duas formas de conselho, o conselho do Aitofel e o conselho dele, de Usai, para Absalaão, filho do rei Davi. Versículo 16. Agora, mandem depressa o seguinte aviso ao meu amigo rei Davi, ungido de Deus. Rei Davi, ungido de Deus, não passe a noite nos pontos de travessia junto ao deserto, mas sem falta atravesse o rio, senão o rei e todo o seu povo poderão ser exterminados pelo seu próprio filho, o Absalaão. Versículo 17. Jonatã e Aimás estavam esperando no lugar chamado Enrogel. Uma serva levou o recado para ele, Jonatã e Aimás, que estava na turma do rei Davi, ungido de Deus, pois não quiseram arriscar ser vistos entrando na cidade de Jerusalém. Versículo 18. Mas um jovem viu Jonatã e Aimás e contou, fofoqueiro, existe fofoqueiro desde aquela época, contou para Absalaão. Então, eles partiram depressa e chegaram à casa de um homem num lugar chamado Baurim, que tinha um poço no pátio da casa desse tal de Baurim. Eles se esconderam dentro daquele poço. Versículo 19. E a esposa do homem colocou uma cobertura sobre a boca do poço e pôs sobre ela grãos triturados. Ninguém ficou sabendo disso. Versículo 20. Os servos de Absalaão foram à casa da mulher e lhe perguntaram: mulher, deixa eu falar um negócio. Nós somos fofoqueiros. Na verdade, nós somos fofoqueiros. Nós estamos aqui para fofocar para Absalaão, filho do rei Davi, ungido de Deus. Eu vi aqui Jonatã e vi também o Aimás. Eu vi eles por aqui, no versículo 20. Os servos de Absalaão foram à casa da mulher e lhe perguntaram à mulher. Aquela mulher colocou o grão de areia. Eles esconderam, aqueles dois homens. A mulher respondeu: olha, aqueles dois homens, um tal de Jonatã e Aimás, onde estão Aimás e Jonatã, mulher? A mulher respondeu: eles foram em direção às águas, eu vi eles indo para lá. Ela falou mentira, mas ela falou. Então os homens de Absalaão os procuraram nas águas, mas não os acharam. Assim voltaram a Jerusalém para contar os fofoqueiros, para contar Absalaão. Versículo 21.
Depois que os homens foram embora, os dois quem? Jonatã e Aimás, que tinha que mandar o recado para o rei Davi, ungido de Deus. Tá fazendo calor demais aqui, gente. Tá fazendo demais, calor demais. Jonatã e Aimás, no versículo 21, depois que eles viram que os homens de Absalão foram embora, os dois, Jonatã e Aimás, saíram do poço e foram informar o rei Davi, ungido de Deus. E eles disseram ao rei Davi, ungido de Deus: vão, atravessem depressa o rio, pois foi assim e assim o conselho de Aitofel contra vocês, rei Davi, ungido de Deus. Versículo 22. Imediatamente o rei Davi, ungido de Deus, e todo o povo que estava com ele de Israel, começaram a atravessar o rio Jordão ao amanhecer, e não havia ninguém que não tivesse atravessado o rio Jordão. Versículo 23. Quando o conselheiro Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, ele selou um jumento e foi para casa em sua cidade. Depois deu instruções aos da sua casa, sua família, né? Os seus servos, e se enforcou. Aitofel se matou, cometeu suicídio, entendeu? Cometeu extermínio contra si próprio. Assim, Aitofel morreu e foi enterrado na sepultura dos seus antepassados, da sua família. Versículo 24. Nesse meio tempo, o rei Davi, ungido de Deus, foi a um lugar chamado Manaim. Manaim tem, né? Tem um lugar chamado Manaim que o pessoal da igreja Maranata vão, né? Diz que é bonito lá. E Absalaão atravessou o rio Jordão com todos os homens de Israel. Versículo 25. Absalaão, filho do rei Davi, ungido de Deus, colocou Amassã no lugar de Joabe. Joabe para comandar o exército. Versículo 24. Nesse meio tempo, o rei Davi, ungido de Deus, foi a um lugar chamado Manaim. E o seu filho, filho de quem, né? O seu não, é de rei Davi, ungido de Deus, Absalaão, atravessou o rio Jordão com todos os homens de Israel. Versículo 25. Absalaão, filho do rei Davi, ungido de Deus, colocou Amassã no lugar de Joabe. Amassã é uma pessoa para comandar o exército. Amassã, ele era filho de um homem chamado Itra. Era um israelita que teve relações íntimas com Abigail. Abigail, ela era filha de Naás. Abigail era irmã de Zeruía. Zeruía era mãe de Joabe. Versículo 26. Absalaão, filho do rei Davi, ungido de Deus, e os homens de Israel se acamparam na terra de Gileade, que é um lugar. Versículo 27. Assim que Davi, o rei ungido de Deus, chegou a Manaim, ele chegou a Manaim, sob filho de Nás, sob uma pessoa, que era filho de Nás, de Rabá, dos Amonitas, e Maqui, filho de Amiel, e de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita de Rogelim. Essas são pessoas que estavam com o rei Davi. Versículo 28. Trouxeram camas, trouxeram bacias, panelas de barro, trouxeram trigo, trouxeram cevada, trouxeram farinha, trouxeram grãos torrados, trouxeram favas, lentilha e trouxeram sementes tostadas. Versículo 29. Também trouxeram mel, trouxeram manteiga, trouxeram ovelhas e queijo. Trouxeram tudo isso para que o rei Davi, ungido de Deus, e o povo israelita que estava com ele comessem. Pois disseram: o povo que está com o rei Davi, ungido de Deus, está faminto, também está com sede e está cansado lá no deserto.